uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui, da gente poder discutir a doutrina dos Espíritos. Sempre eu falo dos Espíritos, não é nossa. É nós que temos que adequar as informações que vão chegando até nós através de livros, filmes, mensagens e tudo mais. E hoje, dentro do programa da Associação Médica Espírita, no qual eu estou como presidente, que é a AME, a Associação Médica Espírita é um braço científico da doutrina espírita. A doutrina no seu tripé de o lado religioso, relacionado ao Cristo, à moralidade do Cristo, o lado científico, que são as comprovações, as pesquisas, os trabalhos, as ciências, as publicações, que não param de sair cada vez mais. São as pessoas que ainda ignoram os fatos e deixam de estudar, e o lado filosófico, que é a postura que a gente vai tomar na vida com relação a todos esses conhecimentos. E a Associação Médica Espírita sempre traz o lado científico de pesquisas e trabalhos relacionados com o que diz a doutrina espírita. E quando a gente começa a ler esse livro aqui, vocês todos já leram, que é o livro mais fantástico que eu já li até hoje. Eu acho que todo mundo deveria ler. Esse é o Livro dos Espíritos de 1857. Está o filme aí, em cartaz, faz 2, 3 semanas, de Allan Kardec, que mostra como que foi feito, né? A pesquisa que Kardec faz para trazer essas respostas. E eu não sei qual que é mais fantástico, se é as perguntas que Kardec faz ou se é as respostas que os Espíritos dão para ele. Mas quando a gente vai ver e ler a questão 625 do Livro dos Espíritos, ele perguntou assim, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo da humanidade? Essa é a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos, das suas 1018 questões. Qual que é então o Espírito? De maior evolução, de maior inteligência, de maior capacidade, que serve para ser guia. E o modelo é aquilo que a gente tem que almejar, não que a gente vai enxergar. Somos iguais, mas é o caminho. Qual? Eles respondem: vide Jesus. Simples. E aí na aula de hoje, eu vou, através de pesquisa e trabalho científico, nós vamos analisar, será que Jesus realmente é o ser mais equilibrado? Será que ele é o ser mais inteligente, intelectualizado? Será que ele é o ser mais perfeito realmente, que já esteve aqui no planeta Terra? O que diz a ciência? Porque se a ciência falar o contrário e provar, a gente tem que desconsiderar essas questões do Livro dos Espíritos. E o próprio Kardec deixava claro: se a ciência prova o contrário, não é a ciência. Isso ele falou há mais de 150 anos, 160 anos atrás. Então hoje nós vamos estudar o cérebro e a mente do Cristo. Como que se comportou a sua vida aqui. Então nós vamos ter que entender como que é o estudo de todos os intelectuais que já foram estudados e avaliados a parte mental, para poder compreender o Cristo. Então quando nós falamos do cérebro de Jesus, aqui eu tenho o cérebro humano e aqui eu tenho o cérebro de Jesus. Tem alguma diferença? Nenhuma. Por quê? Porque não tem. Quando a gente estuda o cérebro dos maiores intelectuais, por exemplo, Einstein, um grande pensador, cientista que todo mundo conhece, tinha diferença do cérebro do Einstein para o meu? Não. O indigente que está caído ali no chão? Não. O que ele tinha um pouco a mais era dendritos, que são prolongamentos do neurônio cerebral, que isso mostra que ele estudava muito. Então quem lê, quem estuda, você pode ter um pouco mais de dendritos, que são esses prolongamentos. Mas isso não quer dizer que você é mais inteligente ou menos inteligente. O que eu quero dizer? Que eu tenho esse computador aqui. Aqui ele pode estar instalado um programa, o Windows, por exemplo, XP. Ele tem uma tecnologia. Ou eu posso colocar Windows 10. A tecnologia é melhor. Então o corpo, a matéria física nossa, é tudo igual, é o computador. Agora o programa é o que? O espírito, o ser pensante, o ser intelectual. Aí é diferente. Aí nós vamos ter pessoas com habilidades diferentes. Tanto que temos irmãos gêmeos, que são os dois computadores igualzinhos geneticamente, univitelinos, iguaizinhos. Um gosta do vermelho, outro gosta do azul.
Um tem bom caráter, o outro não tem. Temos pais de mau caráter e filhos de bom caráter. Temos pais íntegros, corretos, honestos e filhos picaretas. É o espírito que pensa. Então, fisicamente, Jesus é igual a nós. E ele veio justamente para viver entre nós aqui. Essa personagem, Jesus. Na história, nós tivemos e temos vários ateus famosos, como Marx, Nietzsche, Diderot, Freud, Sartre, muitos outros pensadores que não acreditam em Deus. E a gente não deve ter um preconceito com isso. Tem muitos que também não acreditam porque, na época, é o Deus da religião vigente no período. Que nós tivemos dominação religiosa, 99% da população, até tempos atrás, era de uma única religião. E essa única religião, aí ela coloca um Deus muitas vezes punitivo, vingativo. Se você não for da religião, você está fora dela. Se você não for, você vai ser punido. Não? E talvez eles possam também não acreditar nessa personagem criada por Deus, de Deus. Né? E como nós vamos fazer então a análise da mente desses estudiosos, inclusive do Cristo, e como que se chegou a esse trabalho para estudar a mente de Jesus? Nós vamos usar critérios psicológicos que foram usados, vamos usar critérios psiquiátricos, patológicos, não é? Psicopedagógicos e sociológicos, para poder responder algumas questões com relação a Jesus. Jesus era uma inteligência comum, pouco criativa e analítica, sem gestão das emoções, e hoje nós vamos falar muito de emoção, porque nós temos ser intelectualizado e, a partir desse ponto, o emocional, que é o ponto acima. Ou será que é um herói mal construído por Galileus? Quando o Dr. Marco Polo ele analisou Freud, Einstein, Abraham Lincoln, Robespierre, Gandhi, Nietzsche, vários outros pesquisadores intelectuais que passaram aqui na nossa história através desses critérios aqui. E ele observou que até então as análises de todos eram falhas. Ninguém era um ser perfeito perante essas análises. E hoje, num trabalho da era dos mendigos emocionais, teve um tema sobre a ONU, uma década atrás, sobre violência no mundo. Então estava lá todos os líderes presentes. E vamos estudar a violência no mundo. E foi se discutindo a pobreza, como que está, as guerras, até que o Dr. Marco Polo levanta e faz uma explanação falando do planeta das emoções, aonde o mundo tem que passar da era da informação para a era do eu. Ali ele está falando que vocês estão discutindo pobreza, mas todos nós temos desequilíbrios emocionais, temos desvios emocionais, e somos mendigos pobres emocionais, emocionalmente dizendo. Hoje temos uma educação cartesiana, ele começa a mostrar, sem tolerância aos outros e sem tolerância às frustrações. Hoje, no imediatismo, a maior dificuldade que tem é a convivência humana, a convivência interpessoal, é a maior dificuldade que nós temos. E as crianças, os jovens, estão enfrentando uma grande dificuldade de ter frustrações. Tanto que nós estamos vendo com o índice de suicídio aumentando muito. Uma criança de 7 anos tem mais informações que o imperador romano hoje. Uma de 9, mais informação que Sócrates e Platão. E aí a gente vive esse paradoxo. Nós temos muita informação, muita intelectualidade em busca de ser desenvolvida e temos baixa capacidade de digerir isso emocionalmente, levando a desequilíbrios imensos na nossa sociedade. Então, estamos numa era da indústria do lazer, do prazer, mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão tristes. A ponto da ONU, da OMS, Organização Mundial de Saúde, caracterizar que em 2030 vai ser a primeira doença, a depressão. A maior causa de afastamento do trabalho vai ser de depressão. Mas que paradoxo que acontece hoje, que nós temos tantas coisas e estamos tristes. Só na cidade de São Paulo, em 10 anos, aumentou 42% o número de suicídios.
E quantos suicidas que a gente vê aqui na nossa Ribeirão Preto, na nossa cidade, você fala, mas é uma pessoa bem economicamente, fisicamente, socialmente. O que aconteceu que ele suicidou? Ficou algumas vezes sem respostas. A ONU coloca para nós que nós temos 800 milhões de miseráveis hoje, que passam fome, na miséria aqui no planeta Terra, que está chegando ali aos 7 bilhões de habitantes. Mas não revela que nós temos bilhões de mendigos emocionais vivendo em belos apartamentos, de luxos e tristes. Pessoas que buscam dinheiro, que buscam fama, entrando nas drogas, no álcool, para ter fugas psicológicas. Quanta gente vê isso? Artistas que não sabem lidar com a fama, que se afundam em barbitúricos, em sedativos, aqui, que pouco a pouco parte para outras drogas e internações. A pessoa famosa não sabe lidar com essas emoções. E a maior característica dessa era agora, que nós estamos vivendo, dos mendigos emocionais, é fazer pouco com muito. Você pode ver que os nossos filhos têm muito mais do que nós tivemos. E muito, muito mais do que os nossos avós tiveram. Muito. E passa a ser a era do dar, do ter. E eu nem convivo direito com meu filho, mas eu dou uma camisa, eu dou um carro, eu dou um presente. Você tenta suprir os sentimentos e emoções que você não fornece com presentes e achando que está dando amor, que está dando atenção. Quando ele chegar na adolescência, vai vir respostas, né? Que às vezes a gente vê a falha lá para trás, na formação humana, não na formação só intelectual de escolas, de dar só o conhecimento, não dar a formação humana aqui. Então nós temos dentro desses mendigos emocionais hoje os grandes pensadores, como Einstein era depressivo, era um grande intelectual. Kafka era pessimista, Van Gogh hipersensível, Nietzsche era mórbido, Adolf Hitler admirava o belo e gostava dos animais. Era cachorrinha, chamava Blonde a cachorrinha do Hitler. Ele acariciava, amava os animais. Ele matou 6 milhões de judeus numa guerra, né? E Jesus, pergunta um líder britânico para o pesquisador. E Jesus? Você já analisou? Não, ele não tinha analisado até então. Por quê? Porque ele era ateu. E eu vou analisar Jesus, um religioso? E ele ficou com isso na cabeça. Poderia sim. Mas foi continuando seus trabalhos e suas pesquisas aqui. Né? E quantas pessoas hoje em dia nós encontramos aqui extremamente inteligentes, só que não tem um equilíbrio emocional nenhum. A primeira frustração quer quebrar tudo. A primeira coisas ou fatos que ocorrem fora do seu domínio, né, quer destruir, pensa até mesmo em suicidar quando se relaciona com processos sentimentais amorosos. Quantas pessoas inteligentes a gente vê perdida em drogas, em álcool, em vícios, perdendo, né, toda a sua capacidade intelectual de trazer grandes conhecimentos e proveitos para a humanidade. E o pesquisador, ele conta que ele também sofreu problemas emocionais. Então a gente se autoanalisar para nos conhecermos, como Sócrates já disse lá 400 anos antes de Cristo, conheça a ti mesmo. O que ele está dizendo? O que é conhecer? Você ter um olhar crítico para você. Como que eu me comporto frente aos meus desequilíbrios, às frustrações, às dificuldades da vida? Eu, não o outro. Eu. Essa análise de autocrítica é extremamente importante para a gente modificar os nossos pontos falhos e crescer e mudar. A esposa dele, Ana, que era uma psicóloga, morreu jovem, ele tinha 30 e poucos anos, de uma doença pulmonar autoimune. O filho dele entrou em drogas, teve até uma parada cardíaca em drogas. O sogro, extremamente autoritário e materialista e ateu, só pensa em dinheiro, e fez fortunas. E essas perdas da esposa ficou umas frustrações meio irreparáveis aqui. E a gente tem uma grande dificuldade de lidar com a morte,
termos de sentimento hoje em dia. E é muito interessante, é um paradoxo muito grande, porque todos nós vamos morrer. Tem alguém que não vai morrer? Vai. E como lidar com a morte do ente querido? Em termos de sentimento. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem. E a doutrina espírita nos prepara muito, porque ela mostra que a morte realmente é uma passagem, não existe essa morte, é do corpo físico. E a humanidade, então, está em chamas desse desequilíbrio, aonde a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. Então, só até agora, que eu já estou falando há 15 minutos, aí você já faz os cálculos aí, pelo menos 20 pessoas já se mataram. Essa é o nosso planeta, é a nossa sociedade. 70 milhões de transtornos alimentares que não comem, enquanto tem 800 milhões que morrem de fome. E é interessante, dentro desse paradoxo do nosso planeta, que hoje se morre muito mais por excesso de comida do que por falta. Diabetes, hipertensão, está tudo aí. Né? Muito mais por excesso. E nós somos agiotas das emoções. A gente doa para quem ama, mas cobra juros emocionais exorbitantes. Dentro desse trabalho ele mostra. A gente quer amar, mas também quer ser amado. A gente faz algo de sentimento para alguém, mas espera algo em troca. Isso é agiotagem. Eu dou aqui e eu espero um juro ali. Com juros muito grandes que levam a frustrações. Os agiotas emocionais que vivem barganhando. Filho, você tem que jantar, porque eu te dou tudo. Isso é agiotagem. Filho, você tem que me obedecer, porque eu te amo. Não tem que te obedecer ou jantar, porque você dá tudo ou deixa de amar. Isso é barganha emocional. Né? Então, a contrariedade dos filhos, nós vemos hoje, pessoas frustradas, professores intolerantes, parceiros críticos. Olha o lado sempre negativo do parceiro que está dentro do seu lar. Professores hoje que corta zero e dá nota, rigor, às custas de nada. E aqui nós vamos chegar então nos sintomas de esgotamento emocional. Hoje, dentro da medicina, a gente fala muito da síndrome de Burnout, que é um desgaste emocional, a fadiga de tanto trabalhar que está acontecendo. Hoje tem que se atender muito, vários turnos. O auxiliar de enfermagem faz 3 turnos. Chega um ponto que a gente não aguenta. Então você acaba tendo algumas características clínicas de fadiga ao acordar, dores de cabeça, dificuldade, isso aqui é muito, né, quando você está muito agitado, você tem dificuldade de conviver com pessoas lentas, impacientes. Até no shopping, às vezes você está passando, a pessoa está andando devagarzinho, você fica no desespero, você pensa em correr na frente dela, você não aguenta. Ou ela vem falar com você, então, tudo bem, você já começa a ficar. E eu vejo meus colegas médicos, tem colegas que ele fala, tá, você fica cronometrando o tempo de queixo do paciente, porque eu não tenho tempo para ouvir o paciente. Aí você pega uma vozinha, ela joga a âncora lá, então meu filho, eu vim aqui, que eu tenho uma dor lá de 1970, você fala, meu Deus, eu nem nascido, mas o que está acontecendo? Aí essa dor aconteceu, que na época eu fiz um tratamento, mas não sei qual é, que na época eu não falava, e não fala. Isso vai dando aquele turbilhão, que isso é um desgaste emocional muito grande. Queda de cabelos, dificuldade de dormir, lógico, toda agitação psicomotora, social, para você dormir você tem que relaxar. E para você relaxar, você tem que estar equilibrado emocionalmente, senão você não consegue. Despertar noturno, a pessoa acorda à noite pensando no negócio, pensando se vai fazer alguma coisa, e hoje é tudo meta, cota, e vamos. Né? E aí chega a ponto de irritabilidade, você se irrita fácil, você tem uma maleabilidade emocional muito fácil. E tudo isso também está ligado a processos obsessivos, porque a hora que eu me desequilibro, eu mudei minha sintonia, eu atraio espíritos desequilibrados também. É tudo questão de sintonia e frequência de onda. E você atrai esses espíritos desequilibrados, quem desequilibra mais? Você desequilibra mais e atrai desequilibrado. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, a gente nunca vai responder. Né? Chegando num círculo de processos, então, psicológicos, evoluindo para doenças psiquiátricas e obsessivos espirituais que existe. Existe muita influência espiritual obsessiva no nosso planeta Terra, por causa da psiquisfera no qual nos encontramos.
e nas nossas atitudes. Aqui. Então, foi esse pesquisador que chegou a isso, chegou a uma conclusão que existe essa sigla, GEI, que todas as personagens e intelectualidade é analisada baseado nisso aqui, que é o gasto de energia emocional inútil. Como que está o nosso gasto de energia emocional inútil? Será que existe alguém no planeta Terra que o gasto de energia emocional inútil é zero? Ele não se abala com tudo que acontece, ele olha com critérios, com análise. Será que existe? A gente se irrita até com a tampa da privada, que a mulher deixa baixada e você deixa levantada. Aqui, já deixou. Não sei o quê. Vai na escova, vai lá na pasta de dente, um aperta aqui, outro aperta ali, massa, já fica nervoso. É gasto de energia emocional. Uma irritaçãozinha que você tem é gasto de energia emocional. Então, será que existe alguém? E eles foram buscar essa resposta. Vamos pesquisar se dentro da história, dentro dessa análise psicológica, psiquiátrica, psicopedagógica, social, existe alguém que tem gasto de energia emocional zero. Até então, todos os intelectuais, todos analisados, não tem. Como eu coloquei lá, um é depressivo, outro é ansioso, um admira o belo, mas mata o ser humano. Ninguém tem. Né? E aí, o comportamento vai se esgotando, o planeta das emoções vai explodindo, e nós temos sempre aquela necessidade de mudar os outros. E esquecemos de olhar para nós. Nós mudarmos nós mesmos já é uma grande dificuldade. Como você quer mudar o outro? E outra coisa, a mudança do outro não depende de você, depende do outro. Mude você, seja você exemplo. O teu exemplo arrasta o outro. Então Freud baniu as ideias dos outros, tanto que ele brigou com Jung, né? Porque o Jung era reencarnacionista, acreditava em vida após a morte. Freud não, ele achava que tudo começa do útero para frente. Gandhi não classificou o filho alcoólatra, não conseguiu. Schopenhauer era perspicaz e angustiado. Kant escalou-se numa pequena, escondeu-se, né? Ficou lá recluso, numa pequena, não queria contato com ninguém. Não tem homem na humanidade até então pesquisado que tem gasto de energia emocional inútil zero, que não se equilibra, que vira para você e fala: ó, você vai morrer. Você chora, você fica nervoso. Não, vou morrer? Tá bom, que seja feita a vontade do Pai. Não tem. A gente vê o dia inteiro, viu? Como médico eu trato doente o dia inteiro e tempestade. A pessoa vem chorando porque tem um gânglio aqui, o outro vem chorando porque leu lá no exame que tem um tumor. E não tem nada disso. Isso são gastos de energias emocionais inúteis. Isso nós temos que vivenciar no nosso dia a dia. A hora que você passa aqui e fala: parei, eu estou irritado com isso, eu estou gastando energia, eu estou irritado com aquilo. Então muitos presidentes, líderes religiosos, empresários, ditadores, imperadores, príncipes, reis, se tirarmos o poder, o Estado e o populismo e os testarmos nos solos do anonimato, esses líderes, seriam incapazes de administrar um botiquim ou uma minúscula empresa. Incapazes, não conseguiriam, em termos de equilíbrio emocional. Mas eu sou ditador, não sei se você vê quando cai ditadura, o ditador chega lá arrastando. Nós vimos aí Saddam Hussein, quando foi encontrado num buraco. Não, isso é um humano comum, parecia um mendigo. Era um ditador, mandava no país. Você vê presidentes do Brasil presos na cadeia, não consegue administrar nada em termos de emoção. Mas é um presidente, um imperador, um rei, uma rainha. As pessoas não se interiorizam, não se autocriticam em mapear as próprias falhas. Porque você só vai conseguir mapear uma falha se você se autocriticar. E alguém gosta de ser o contrariado? Ruim, né? Choca, bate o orgulho. Como você está falando isso? Mas agora é importante essa autocrítica porque você vai conhecer a si mesmo. E você conhecendo essa dificuldade, essa deficiência sua, você vai ter que modificar. Só que poucos querem modificar. É muito mais fácil você entrar para algumas religiões que trazem promessas. Ó, meu irmão, você está aqui, você está salvo. Ó, você converteu, você está salvo. Seria muito simples. Né? Se converter uma religião, eu estou salvo. O espiritismo é diferente, não é assim. Eu estou salvo porque eu sou espírita? Não, de jeito nenhum. Eu tenho que ter minhas modificações, meu conhecimento, minha análise e cada dia procurar ser melhor.
Sobretudo, pessoas que exercem liderança têm necessidade de controlar os outros e ser o centro das atenções sociais e do poder. A gente vê empresas hoje, diretores, chefe, quer que as coisas sejam do jeito dela e que a pessoa chegue e haja do jeito dela, mas cada um tem o seu jeito, aí gera conflito. Você quer que eu faça assim, mas eu acho melhor fazer assim, mas você aqui é meu empregado, você não te manda embora. É assim, e gera angústias. Eu vejo muito pessoal de banco muito doentes, porque é meta, é cota, é meta, chega lá no consultório com tontura, com mal-estar, com dor de cabeça, tudo é desequilíbrio emocional que acontece aí. E nesse congresso, lá em Jerusalém, que começou tudo, foi sobre aquecimento global, sobre o futuro da Terra, e o Dr. Marco Polo foi convidado para falar lá. E ele sempre lembrava do Alckmin, né, que busca Deus, que a busca por Deus era fruto do medo do escuro, que é um ateu também, um grande intelectual, grande inteligência, né, que veio a falecer há pouco tempo atrás, aquele que ficava numa cadeira de roda, né, todo, né, com uma doença esclerótica muscular. E ele fala assim que a busca de Deus era fruto do medo. Você tem medo de conhecer algo, então você busca para poder suprir esse medo. Esse Albert Miller é um teólogo do Vaticano que estava nesse congresso. Dr. Thomas Milton, um americano, doutor em teologia por Harvard, extremamente estudioso do curso de teologia. Então era um religioso, um estudioso de religião, né? E as condições frágeis e moral do ser humano hoje que movimenta a indústria de seguro, forças armadas, medicina, filmes, seguranças, são 2/3 do PIB mundial que representa o medo da morte. Por que eu tenho segurança? Por que eu procuro médico? Por que eu ponho cerca elétrica? Você tem medo. Né? Por que um país se arma? Tem medo de ser invadido. Então 2/3 hoje do PIB mundial é gasto com medo da morte, que vai acontecer com todo mundo. E 800 milhões de pessoas passam fome, miséria. É dinheiro para matar a fome de muita gente. Né? Nas novelas, o que acontece com o bandido no final? Qual a maior punição que a gente pode dar para uma pessoa hoje, na visão materialista? Não na visão espírita. Não estou olhando do lado do espiritismo aqui, os encarnados. Estou olhando do lado dos encarnados. Qual a maior punição? Morte. Os ditadores, por exemplo, Saddam Hussein, o que deram para ele? Forca. Morte. Os filmes, o bandido no final, a maior punição? Morte. Não é estranho você querer punir a pessoa com aquilo que vai acontecer com todos nós? Achamos que estamos matando, mas nós estamos matando o corpo, porque o espírito continua a viver. E estamos gastando, né, bilhões, trilhões de dólares com medo da morte. E todas as nossas células, nossos trilhões, são programados para morrer. Então, muitos cientistas ateus acham que esse fato, que as religiões seriam uma fuga de situações de risco. Ela estaria um bem-estar, porque ela te conforta. Oh, Deus está olhando por você, vai dar tudo certo na tua vida. Ele conforta. Não é? O Espiritismo, sendo uma religião, também conforta, só que ele traz explicações lógicas e racionais. Não é porque Deus quer, porque tem que ter uma explicação. Não é porque tem milagre. Milagre não existe por causa disso, disso, disso. São explicações. Um nasceu sem perna, outro nasceu com 2 pernas. Por que esse nasceu sem perna? Ah, porque Deus quis. Não. Porque existe perispírito, lesões energéticas, que na formação do modelo organizador biológico do corpo físico, é toda uma aula que o Espiritismo vem trazer uma explicação racional que nós temos aqui. Então, quando a fé fala, a razão se cala. Era a visão desses cientistas. Quando começa a falar de religião, a razão dá um passo para trás e deixa, porque não tem como você discutir com o religioso. Ele acha que sempre tem a razão. Tenta discutir com um fanático religioso, aí você consegue. Se demorar mais um pouco, ele te bate, te agride. Né? Se fizer isso, já não é religioso. Se discutir, muito menos cristão, porque o Cristo nunca discutiu com ninguém. Então, como se formou, agora nós vamos entrar na mente então de Jesus. Como se formou a personalidade de Jesus? Ele tinha reações depressivas ou ansiosas? Ele sabia gerenciar as suas emoções? Era resiliente? Tinha autocontrole em focos de tensões e discussões? Passou por testes de estresse? Jesus. Sabia filtrar estímulos estressantes?
Sua inteligência era brilhante ou era opaca, apagada? Formava pensadores ou repetia as informações para cegos mal informados? Quais eram os seus principais testes psicológicos enfrentados na sua vida? São perguntas que, para a gente analisar a mente do Cristo, eu não estou falando muito do nome Cristo, estou falando de Jesus, porque Cristo seria algo religioso, e nós estamos falando de pesquisa científica, então se usa o nome dele, o nome de Jesus, né? Para nós podermos compreender isso daqui. Agora, para a gente compreender isso aqui, a gente tem que fazer o quê? Tem um manuscrito dele. Eu não convivi com ele, mas tem gente que conviveu na época. Então a gente tem que pegar o quê? Um biógrafo. Alguém que fez o quê? A biografia de Jesus. Não é? Uma biografia. E vamos analisar cientificamente essa biografia de Jesus. Agora, em quem que nós vamos confiar que fez uma biografia imparcial, sem interesse? E que seja intelectual? Porque na época, se a gente for ver, 99% não sabe escrever. Tanto que existia uma profissão, escribas, que ninguém sabia escrever. Tanto que era uma profissão de 1% só que sabia escrever, né? Então, onde nós vamos achar esse biógrafo para analisar a mente de Jesus? Um biógrafo que era grego, sabia falar várias línguas, ou seja, uma pessoa culta, intelectualizada, que na sua profissão era racional, ou seja, um homem de ciência que tratava de racionalidade, não tinha interesse individual ou religioso, e que era uma pessoa de destaque da época, em termos de intelectualidade e de racionalidade, ou seja, um médico. Quem que é esse biógrafo? Lucas. São Lucas, nós estamos falando de religião. Nós não estamos falando de religião. Lucas. Não é? É Lucas, não é São. É Lucas, é João, é Judas, não é? É José, é Maria. Não é Santa Maria, não. Nós estamos falando de pesquisas, de trabalhos científicos. Então, quem que era isso? Lucas. Essa se enquadrava Lucas. Então vamos pegar o quê? O Evangelho de Lucas, que é o livro de Lucas, que ele fez a biografia, contando história, indo atrás, pesquisando, para entender quem que era. E esse Jesus, aqui. Então Lucas, um biógrafo lógico e detalhista, 55 anos depois de Cristo. Ele era lógico, racional e detalhista. Ele empenha numa narrativa histórica, ele busca essa narrativa histórica, vai atrás de testemunhas oculares, então ele vai visitar João, ele vai visitar Maria, ele pergunta como é que era a criança, como é que era a fase da adolescência, como é que foi José, como é que foi a sua criação, investiga tudo. A ausência de envolvimento emocional, para ele não tem Jesus religioso hoje, o Cristo, não, Jesus. Quem que é esse homem? Deixa eu conhecer mais que estão falando desse homem. Ele não tem envolvimento, ele não sabia o que era religião, não queria fundar religião, não queria fundar nada. Aliás, nem os apóstolos também queriam, não entendia direito todo o mecanismo. Ele endereça o livro do Evangelho, o livro que ele escreve, para alguém decidir de escrever um relato ordenado, isso são palavras de Lucas, para o excelentíssimo Teófilo, um amigo dele, para a plena convicção do que está acontecendo. Estão falando que tem um homem que cura, que faz milagre, que faz aquilo, que não sei o que é o homem mais inteligente que parou aqui, que passou aqui por essas regiões, que eu quero saber. Ele faz um levantamento familiar, então ele narra e começa assim descrevendo Jesus, ou seja, um biógrafo, ele está falando sobre Jesus, filho de José, que era filho de Eli, o avô de Jesus, e que era filho de Matate, que é o bisavô de Jesus. Então ele começa a fazer uma análise cronológica. Quem que é esse José? E é assim, esse Jesus, essa máquina aqui. Quando ele começa, eu vou fazer uma análise do Edi. Edi, filho de tal, que é filho de tal, que vem de uma árvore genealógica tal, que viveu em tal lugar, que viveu assim, que fez assim, que formou uma biografia. E ele faz isso. E aí então vai se iniciar um debate sobre a mente de Jesus. Onde nós vamos ter dois teólogos, um do Vaticano e outro de Harvard, não é? E dois neurocientistas ateus, o Dr. Marco Polo, que vai fazer análise e vai presidir, juntamente com o Dr. Michel Herman, que é um doutor em neurociência pela Universidade de Jerusalém, onde estava sendo o congresso naquela semana. Que é extremamente ateu e bate de frente, porque você tem o ateu que respeita a outra religião. Ele não, ele bate de frente com as religiões.
E aí, vai analisar 10 habilidades básicas emocionais de Jesus. Isso serve para qualquer um de nós. Você quer saber se você tem um gasto de energia emocional zero? Você quer saber se é uma pessoa equilibrada? São as habilidades que você vai ser analisado. Então vamos analisar você. A habilidade de gestão de emoções. Ixi, aí alguém passaria na prova? Alguém não se envolve, tem nervosismo, é irritado, fica fatigado? Capacidade de filtrar estímulos estressantes. A pessoa vem te cutuca, você... que isso, não é assim não. Competência para debelar focos na atenção e reinventar do caos. Então, naquelas discussões, naquela briga, você se reinventa e sobressai. Capacidade de libertar o imaginário e desenvolver a sua própria criatividade enquanto está indo no caos. Resiliência linear para suportar as frustrações. Como eu disse, a gente não gosta de ser frustrado. A gente não gosta de ser contrariado. É isso. Não é. Aí você adquire antipatia da pessoa porque ela não pensa igual você. Prazer sustentável e capacidade de contemplar o belo. Você observa as árvores, a natureza, como que muda. Às vezes a árvore cresceu, cortou uma árvore da tua casa e você nem viu. Capacidade de pensar antes de reagir e autocontrole. Nós raciocinamos, somos homens racionais ou agimos por impulsividade? Capacidade de ser empático e construir pontos interpessoal. Eu crio empatias com as pessoas ou sou uma pessoa misântropa? Como que é a minha relação com os outros? Porque é importante essa convivência interpessoal de empatia. Aqui em tudo que a gente faz. Inclusive daquele que fala mal de nós. Aí fica difícil. Você consegue ser simpático com quem você sabe que fala mal de você? Tem um ser que conseguiu. Habilidade de formar pensadores e mentes brilhantes. Você consegue trazer as pessoas para o conhecimento e pensar sobre a vida? Capacidade de ser autor da própria história. Consciência autocrítica. A consciência autocrítica é fundamental para o ser humano modificar. Para não ter aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não, a Gabriela, mas só passa a vida inteira. O que você mudou nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos? Não fez nada de diferente. Então foi feita a mesa redonda e começou a se discutir então a irracionalidade de Lucas. Como? Porque ele era um ser de ciência, racional, escrevia. E ele começa a seguir um sociopata. Quem que ele segue? Paulo. Não é? Homens programam seus defeitos e esconde, programam seus feitos e esconde seus defeitos. A maioria de nós. E Paulo não fez isso. Todos nós vamos contar algo, você conta o quê? Só os feitos, os defeitos não. Eu vejo em congresso médico, lógico que não são todos, mas é um desfile de vaidade. Que eu opere, eu faço isso, eu faço aquilo, meu Deus, a pessoa não faz nada, está falando, falando que faz. Quer receber aplausos e louros, a maioria. Paulo usou dessa energia não para destruir, mas para construir. Ele relocou a energia mental. Porque Paulo, que era Saulo, ele pegava os cristãos e mandava matar e perseguia. A história todo mundo sabe. Como relocar essa energia mental de raiva, rancor e ódio contra os cristãos para poder divulgar os ensinamentos dos cristãos? Não é fácil. Então, hoje, julgar menos e abraçar mais é a ferramenta para gerir essas emoções. Você julga menos o outro, você não se frustra tanto. E aqui, Lucas encontra Paulo na praça central de Antioquia, antiga cidade da Síria. Paulo faz as pregações em público. Então ele lá, você sobe no banquinho e fala, faz as pregações. E Lucas olhando, lá, mais um religioso delirante, mais um doido falando, porque muita gente falava que era pregador, que era pastor, que era Messias, isso era muito comum na época, nessa região. Quando ele encontra Paulo, que na verdade é Saulo, depois que ele torna Paulo, Saulo falava 3 línguas e conversa com Lucas em grego. Ele para, Lucas, peraí. Eu não estou falando com qualquer um, porque só 1% sabia escrever. Imagina falar 3 línguas. Aqui no Brasil hoje, quantos por cento falam 2 línguas? Você sabe? 5 a 10. 3. E 3 línguas? 2.
você encontra alguém que sabe falar a língua e fala a sua língua, e fala bem o grego erudito, peraí, não é um qualquer, ele começa a colocar atenção, né? Então Lucas abandona a carreira, segue Saulo após sentir um grande fluxo de empatia por esse homem e vai pesquisar Jesus, porque ele fala, Saulo fala de Jesus, conta os fatos de Jesus para ele, e as vivências. E Lucas então prossegue. Isso seria o quê? Uma irracionalidade de Lucas, que ele não é. O que faz mover e seguir essa ideia? Então ele começar a analisar esse ponto do biógrafo. Agora nós temos que analisar qual outro ponto? A gestora, para a gente poder chegar na mente da onde nós estamos querendo analisar. Quem que é a gestora? Uma tal de Maria. Essa é uma foto fantástica que Chico Xavier endossou como sendo a foto de Maria, né? Oi? É um retrato falado de Maria. Chico Xavier realmente olhou e falou: é ela, na sua mediunidade ele tinha acesso a isso, né? Então seria essa aqui, Maria. Supondo a existência de Deus, por que então escolheu Maria? Tudo que eu estou falando aqui está sendo debatido numa mesa e todo mundo se discute. Então, supondo, está vendo? Nós não estamos falando que Deus existe, nós estamos supondo que nós estamos fazendo uma análise científica. Se eu falar que Deus existe, eu tenho que provar que ele existe. Então, supondo que ele exista, por que escolheria Maria? Quais critérios Deus escolheu para fazer essa seleção? Foi só gentileza ou foi ética? Era uma jovem gentil e ética, mas muitas jovens na época eram gentis. Sua cultura, seu raciocínio, o que diferenciava Maria das demais seres humanos? Então, toda a análise de Maria foi feita nesse ponto. Por que foi escolhido Maria? Essa mulher, Maria. E qual que é a diferença dela para com os outros? Está aqui. Nesse canto, nesse poema que Maria escreve, a intimidade depois da análise desse poema. Surpreendente com Deus em que ela acreditava. Ela tinha nas suas convicções uma intimidade com Deus, que é por isso que foi escolhida. Ela falava de Deus como um pai amoroso e como se ela vivenciasse a presença de Deus dentro de si, nos seus relatos, nos seus escritos, em termos de análise psicológica. Ela vivenciava a presença de Deus. Isso que diferencia ela das outras mulheres que ela estava. Ela era uma educadora ousadíssima e não saía fora das suas convicções, porque como uma jovem de 15 anos iria acreditar que um bebê era projeto divino? Como? Falar para ela, você está grávida. Como? Eu estou grávida, mas eu não tive nenhuma comunhão sexual com ninguém. Como isso? Como você explicar isso para uma jovem se não tiver uma comunhão direta com Deus? Como eu seria portador de uma notável missão? Você vai ser portador de uma missão, vai engravidar do Messias. Como enfrentar a sociedade, escribas, fariseus que não aceitavam o adultério? Porque qual que era a punição para o adultério? Pedra. Você imagina você falar com uma jovem, você vai aparecer grávida, e esse filho é um missionário, um Messias divino. Como você vai explicar isso para os seus pais? Como vai explicar aqui? E o marido, como que eu vou explicar isso? Fala assim, é adulta. Além de ser adulta, é mentirosa. Vamos apedrejá-la. Como acreditar essa terrestre, a gente põe entre aspas, por causa do trabalho científico, do anjo, de Gabriel, que foi o anjo Gabriel. Nós espíritos sabemos que tinha 4 espíritos de autoelevação moral que cuidavam desse projeto. Gabriel era um deles. Como então acreditar? O espírito Gabriel que apareceu e falou: você, Maria, vai ficar grávida, vai ter o Messias, vai se chamar Jesus. Ele passou tudo. Como acreditar no extraterrestre? E ela aceita? Aceito, com convicção. Sabia todas as dificuldades que ia passar. Ela era uma mulher analítica e racionalidade emocional. E ela aceitou essa proposta. Ela parou, ela analisou os fatos, viu as consequências e aceitou. Será que alguma mulher aqui aceitaria? Naquela época.
porque poderia ser apedrejado e ia morrer com pedras. Que na verdade, quando a gente analisa psicologicamente, eu sei o que eu quero, eu vou, muitas vezes, análise psicológica, eu quero ser um super-herói. E super-heróis são acéfalos, por exemplo, eles combatem um inimigo sem se preocupar com a história socioemocional dos oponentes. Não é assim que acontece nos filmes, super-herói? Ele vai brigar lá, ele destrói Nova York inteira, arrebenta tudo. E não preocupa com o seu oponente, nem com os outros. O objetivo dele é aquele, ele não tem raciocínio. Maria não queria ser super-herói, ela sabia da importância da missão. Porque ela poderia, não, nossa, você é uma missionária, eu quero. Não tinha essa visão do todo ali. E ela aceita. Então, quando se analisa Maria como educadora de Jesus, quais são as características da personalidade de Maria que são relevantes para a análise da mente de Jesus? Ela tinha uma coragem extrema, certo? Para aceitar tudo isso. Sofisticada capacidade de reflexão, ela refletia tudo sobre os fatos que iriam acontecer. Habilidade de raciocinar de maneira sintética. E autoestima extraordinária, porque ela ia ser tida como adúltera, mentirosa, xingada. Como que seria encarada? Ela tinha aquela autoestima, é isso, eu sei do que eu faço, não tenho que provar nada para ninguém. O certo é esse. Essas eram as características da genitora de Jesus. E aí Lucas vai conversar com Maria e quer saber como que foi esse Jesus na infância. Como que ele era? Recém-nascido e sorridente, ela conta. Nunca viu uma criança que nasceste e sorrisse tanto para o mundo. Fisicamente como qualquer outro. Aqui que eu estou falando naquele primeiro slide que eu pus. Fisicamente, o cérebro de Jesus e o nosso é igual. O espírito que é diferente, que habita o corpo. Então, a mãe dele está falando fisicamente como qualquer outro, mas por dentro ele era diferente. Eu não sei como é que ele era, mas ele era diferente. Caía, machucava, raramente chorava e seguia sorrindo e brincando. A criança, de 5, 6 anos. Interessante que ele não tinha medo de nada. O medo não fazia parte da sua história. Brincava com cães bravos e cavalos. Fala conta que chegava cães bravos, ele chegava perto, ele levantava a mão, o cão amansava, passava a fazer um carinho. Chegava cavaleiros com aqueles cavalos pomposos da época, brava, a criança de 6 anos chegava perto do cavalo, o cavalo agachava a cabeça, ele fazia uma carícia no animal. Ninguém entendia direito o que aconteceu. Uma vez uma pombinha é apedrejada por uma criança, ele vai e cai no chão machucado. Ele vai, pega a pombinha, aperta e solta, ela sai voando e melhorou o seu ferimento. Ninguém não conseguiu entender essa criança. O que seria essa criança que faz isso? Conhecia fatos fora do comum, falava coisas que o adulto não entendia o que estava acontecendo com essa criança. Só para ter uma ideia, ele chegava assim, mãe, eu te amo intensamente, mas amo a humanidade de forma imaginável. Um dia deixarei de ser seu filho e serei filho do homem e filho da humanidade. Uma criança de 6 anos falar isso com a mãe. Então chocava muito, eles não entendiam direito quem que era esse Jesus, mas sabia que era uma criança extraordinária. Inclusive, já com pequenininho, já curava pessoas, familiares. Agora, com relação então, nós vimos a Maria, vimos a infância de Jesus, e Jesus, agora vamos analisar as escolhas dele antes de chegar na mente dele. Quem era o melhor dos discípulos? Porque ele escolheu 12, tinha multidões. Por que ele escolheu esses? Que tinham falhas, que eram humanos. Então hoje fala São Pedro, não, é Pedro, Simão, que ficou chamado de Pedro, que tinha suas falhas. Por exemplo, Pedro era agitado, ansioso, reagia sem pensar, ele sabe, Pedro era nervoso, não é? E rápido em julgar e lento em pensar. Ele julgava muitos outros. Essa era a personalidade de Pedro, de análise feita para Pedro. João era amável, não é essa imagem que a gente tem de João?
era personalidade bipolar, generoso com as pessoas que correspondia às suas expectativas. Então ele amava aquele que pensava o que ele pensava. Se batia de frente com ele, ele já ficava raivoso com essa pessoa. Né? Então é assim, eu gosto de quem gosta de mim, de quem me xinga eu também xingo. Seria mais ou menos nós hoje assim. Mateus tinha um caráter duvidoso, porque ele era um cobrador de impostos e servia a Roma. Então, o pessoal da Galileia, da Judéia, ninguém gostava do cobrador de imposto. Né? Tomé era paranoico e inseguro, tanto que tem o São Tomé, ver para crer, que ele, quando Jesus aparece, ele quer tocar, tem um quadro famoso, ele quer tocar a ferida de Jesus, para ver se era Jesus, porque ele não acreditava, era inseguro, Tomé. Agora, de todos os apóstolos, o mais sereno, a vocação social que ele tinha, não era impulsivo, se preocupava com os pobres e não colocava Jesus, o mestre, em situações delicadas. Essa era a característica desse apóstolo. Porém, ele tinha uma deficiência, ele não era autotransparente. E aquele que não tem a autocrítica, que eu estou falando desde o começo, para a gente analisar, ele não é transparente. O que é não ser transparente psicologicamente dizendo? Você não tem um poder de autocrítica. E aí você tem o eu defeituoso, você não se julga, você faz os fatos e acha que aquilo é o correto. Você não analisa esses fatos. Então, mas era mais ousado, sereno, tinha vocação, não era impulsivo, preocupava com os pobres. Quem que é esse? Claro, Judas Iscariotes. Se você fosse nerd, se você tem empresa, se você fosse escolher alguém para trabalhar na tua empresa, quem você ia escolher? Judas. Esse impulsivo, esse seguro, esse que eu não sei se ele trabalhava na outra empresa. Esse aqui trabalhava na outra empresa, agora vem culpa minha? Não, isso aí não. Quem você iria escolher? Negócio que surgiu para fazer a escolha do presidente, se você quisesse escolher, dar as características. Agora é vegetariano, aí você ia montar a figura. Hitler era vegetariano. Eu era horrível. É isso aí. Então você olha aqui, Judas era o mais culto, era o mais inteligente, era o estudado, tanto que ele cuidava do quê? Do dinheiro que eles recebiam para comprar pães, comidas, ali da sobrevivência dos apóstolos. E Jesus agora nos seus testes. No primeiro teste, agora nós vamos, depois de tudo isso, começar a entender a mente de Jesus. O primeiro teste dramático de Jesus foi o teste de estresse. 40 dias no deserto sem comer. E quando a gente passa por esse teste, no ápice desse esgotamento físico e mental, ele conseguiu pensar. Não só de pão vive o homem, ele escreve. Eles escrevem o que ele disse. Isso Lucas escreveu. Então é o homem bios, o homem instinto, que prevalece sobre o homem sapiens, pensante. E quando você está nessa dificuldade, a gente vê histórias, você toma urina, você mata o outro para comer a carne do outro. Você age por instintos, eu vou morrer, eu tenho que sobreviver. É o instinto de sobrevivência. Ele não. Ele está naquelas circunstâncias extremamente de maior estresse, imagina 40 dias no deserto. Sem água, sem comer. Você imagina. Ele para, não só de pão vive o homem. Não, fica tranquilo. Não precisa de comida do homem, não é assim. Ninguém entendia como ele passa. Qual o gasto de emoção dele aqui? Zero. Não tem. Está tranquilo. E nós? Nossa, morrendo de medo, porque à noite no deserto tem os bichos que é frio, de dia tem calor escaldante, né? E de onde vinham esses nutrientes dele? Era físicos ou era extrafísico? Hoje já tem muitos desenvolvimentos de mente, já se estuda muitas energias mentais, que você pode, através da mente, você fica muito tempo sem se alimentar. Como recusar o sucesso? Por que ele se afasta, ele já poderia ter esse sucesso? Tinha habilidades intelectuais, mas não seduzia a nação. Ele era um ser muito inteligente pelas análises. E o corpo foi levado ao limite, entretanto fez sucumbir os instintos e ele preservou sua consciência crítica. Ele fez poesias no caos. No caos total do desequilíbrio emocional que todos nós estaríamos, ele tinha uma consciência crítica, racional, analítica
a ponto de fazer uma poesia, que isso exige capacidade mental e emocional, de fazer uma poesia. E ele conseguiu. No primeiro teste. No segundo, necessidade neurótica de poder. Nós queremos muitas vezes, a gente vê cargos, a pessoa nem vai ganhar mais para aquilo, mas ele quer cargos, títulos, posição social. Nós temos uma necessidade neurótica de comandar, de mandar nos outros, de ter uma ascensão social, nem sempre econômica. E muitas vezes econômica no mundo material, porque o dinheiro é poder. O dinheiro manda hoje aqui no mundo material que vivemos. E Jesus não. Ele poderia ter nascido rei, imperador, pela inteligência que tinha, as coisas que ele falava de planetas, falava de reencarnação, falava de vida após a morte. Ele falava, vou aparecer no terceiro dia. Vai aparecer o corpo? Lógico que não, o corpo já está lá na terra. Vai aparecer o espírito. Como tem gente que vê espírito aí, ele aparece. Tem gente que vê. Então ele não tinha essa necessidade de querer ser o centro do poder. Controle religioso. Quando se torna Messias e começa as curas e milagres em Nazaré, porque isso não foi estudado, não é o objetivo disso agora, ele se torna uma pessoa que arrecada multidões para ser um centro e poderia fundar uma religião. Não. Ali a gente vê na nossa sociedade que muitos empregados queriam ser empresários. E muitos empresários queriam ser políticos. E muitos políticos queriam ser reis. E muitos reis queriam ser deuses. Mas, para o espanto da ciência humana, o único homem que foi chamado Filho de Deus queria ser humano. Na missão dele, no trabalho dele. E nunca, em termos de análise das ciências humanas, nunca ninguém tão grande desejou se fazer tão pequeno para tornar os pequenos tão grandes. Ele colocava as suas qualidades, exaltava as suas qualidades dos apóstolos de todos. Ó fé fraca, ande na água, melhore a sua fé, estimulava, nunca criticava. Nunca olhava os defeitos, se fosse olhar defeito não ia escolher ninguém. E nós ainda temos a capacidade de ficar olhando os defeitos dos outros, que deveríamos olhar o nosso, a autocrítica, o nosso, para mudar nós. E no quarto teste, que é difícil, a humilhação pública. Às vezes a gente se debate com o nosso orgulho dentro de casa, quando a esposa contraria alguma opinião nossa, não pensa igual a gente. Você já fica às vezes nervoso e irritado. Você imagina ao público, você tem uma humilhação ao público. Quanto mais sucesso o ser humano tem, mais dificuldade ele terá de suportar essas frustrações. Um empresário, um político de nome, você bate de frente e fica revoltado e quer te pegar e bate de frente e discute. Como você está discutindo assim comigo, que sou o deputado, que sou o senador, que sou o dono aqui da empresa? Quem é você? Imagina as frustrações, dificuldades que ele tem para as humilhações se fosse a público. Nós estamos falando de 2, de 3. Ele poderia ter caído nos testes 1, 2 e 3. E é aclamado pela sociedade. Não fez isso. Quem os traiu? Amigos ou inimigos? Quem traiu Jesus? Era inimigo dele? Amigo. E o pior, ele sabia, porque ele falava, vão me trair por moeda. Ele já disse, ele relata ainda antes, um de vocês aqui, meus amigos, um amigo que o traiu. Ele se frustrou com isso? Ele teve gasto de energia emocional inútil? Ficou nervoso, parou de olhar na cara do amigo? Ficou irritado com o amigo? Como você vai fazer isso comigo? Olha o que você fez. Por quê? Porque ele utilizou de 2 técnicas modernas de proteção emocional do nosso ser, que é o que nós deveríamos fazer. Tudo isso é para nós aprendermos e nós fazermos. Quais seriam essas técnicas para você não frustrar emocionalmente você mesmo? Doar sem cobrar. Você diminui a expectativa de retorno. Eu faço bem porque eu faço. Eu faço porque eu gosto da pessoa. Se o Enedilson não quiser, eu não vou me frustrar com isso, porque eu faço pelo bem, não quero nada em troca dele.
você não se frustre, você não se choca emocionalmente, você não fica chateado, você não fica revoltado, que aquela pessoa te traiu e fez isso. E uma outra técnica é não exigir dos outros o que eles não podem dar. Não tem jeito você querer exigir. Às vezes eu vejo em empresas, às vezes, devido às proporções, a pessoa quer exigir, às vezes, da faxineira que não tem um estudo, coitado, que tem uma dificuldade intelectual, aquilo que ela já tem. Não tem como você querer exigir outro do outro. E nós espíritas não temos que exigir o conhecimento espiritual de vidas, de morte, que a morte não acaba, que existe vidas pós a vida, que existe reencarnação, que existe pluralidade no mundo, que existe vida em outros planetas, que o ser, o amor não acaba com a morte, o ódio também não, que existe mediunidade, que existe tanta coisas. Nós não podemos exigir dos outros esse conhecimento que nós estamos adquirindo e temos hoje nessa vida, nessa encarnação, o privilégio de ter esse conhecimento, para que nós possamos fazer a mudança em nós e não no outro. Esse princípio. No computador, nós deletamos e arquivamos, não é? Se você detesta alguém, essa pessoa vai dormir com você e perturba o teu sono emocionalmente. Acontece alguma coisa com você, você fica xingando e vai dormir com essa pessoa junto. E fica pensando, e não consegue, aí você não dorme. E você se desequilibra. E você fica mais irritado, aí você fica mais nervoso com a pessoa, aí você xinga mais. Olha o gasto de energia emocional que nós temos desde as pequenas coisas até nas nossas frustrações, orgulho, vaidade e egoísmo do nosso dia a dia. Olha só. Tinha uma fome incontrolável e surpreendente. Jesus. Vários, multidões, era 5.000 pessoas, 4.000 pessoas seguindo todo dia. Ao longo da jornada da vida para o homem, aprendeu a ser livre no único lugar em que é inadmissível o ser humano ser prisioneiro. Hoje estamos aqui. Somos reféns de nós mesmos. Jesus era livre dentro de si. Sorria, olhava a semente. Quando ele ia partir o pão, ele não agradecia o pão como nós fazemos. Obrigado pelo pão, meu Deus, eu vou comer, obrigado que eu tenho. E o outro que não tem? Também não deve agradecer por não ter? Será que você é mais privilegiado de Deus do que o mendigo? Porque Deus não olha isso. Ele ia cortar o pão e ele falava assim: obrigado por fazer germinar a semente de trigo que cai na terra, Pai, e cresce grandiosa para dar o pão para nós, através do trabalho. Era outra evolução emocional. Ele não estava agradecendo dinheiro, não estava agradecendo a oportunidade, não. Estava agradecendo a oportunidade que Deus dá de nos fornecer a semente e ela germinar da terra que Ele criou. Essa terra imensa do planeta Terra. É isso que Ele estava fazendo. E quais então as propostas da mente? Analisamos a mente do Cristo e quais as propostas que Ele faz para nós. Então, quais os paradigmas da educação hoje proposta por Jesus, em termos científicos? Cada aluno tem um potencial incrível, mesmo faltando essa, que seja imperceptível. Todos nós temos um potencial. Em termos religiosos, o que ele colocou aqui para nós? Quais as palavras que ele coloca? Vós sois deuses. Vós sois o sal da terra. Que ele está falando, todos nós temos a capacidade de evoluir e melhorar. Ninguém é irrecuperável. Todo mundo tem condição de desenvolver um dia. Não devemos criticar. Ninguém muda ninguém. Nós mudamos nós mesmos. E o nosso exemplo arrasta multidões, mas não vamos mudar. Ele mesmo não mudou todo mundo e não se frustrou por isso. As habilidades socioemocionais, como empatia, emoção, pensar e reagir, vitais para as vivências mentais saudáveis, essas habilidades é que nós temos que trabalhar. Usava de metáfora, é importante para libertar o imaginário. Então caiu um grão de mostarda. Por que ele falou do grão de mostarda? Porque o menor grão que tinha na época de semente. E dá o exemplo. Você planta com a terra e seu arado. Você vai imaginando, na hora que ele está falando isso, você está criando imaginações para trazer para a sua vivência. E as dinâmicas e vivências em que ele participava. Ele ia, ele era respeitado.
respeitado. Ele acordava cedo e caminhava, jamais dormia no mesmo lugar por uma única noite, raramente 2 noites. Ia pregando, curando e trabalhando. E os erros, na visão dele, são oportunidades para crescer. É igual a doutrina espírita fala hoje, ninguém é santo, não tem santo. Não tem ninguém melhor que ninguém. Não é porque eu estou aqui falando que eu sou melhor que alguém. Não, todos nós erramos. Todos nós temos gasto de energias emocionais inúteis aqui. O que nós temos que fazer é aprender com os erros. Essa é a proposta que vem trazer. Então, o que é ser feliz? O que é evoluir? O que é essa reforma íntima que a doutrina espírita vem cobrando de nós? A felicidade é ter. Conheço gente que mora em triplex e toma antidepressivo. Então não é ter. Eu conheço gente que mora em Uganda e está rindo todo dia. O que é evoluir, crescer? Porque nós podemos evoluir de diversas formas. O que é? É ganhar dinheiro? É ter uma posição social? É ler 200 livros? É fazer belas aulas? Isso é evoluir? Se fosse assim, estaria fácil. É só você fazer aula que você está evoluindo. É só você sentar aqui na casa espírita que você está evoluindo. O que seria, na essência, isso? O que ele traz para nós? Não fui eu que disse isso. Olha os lírios do campo, como são belos. O belo dele, ele está falando como são feitos por Deus essa beleza. Aqui. Essa é a diferença, que os grandes homens também choram. O problema é que não sabem o que fazer com as lágrimas. Os empresários, políticos, a gente vê, chora também, só que eles não sabem o que fazer. Não tem base emocional o que fazer com isso. Então o que está dizendo aqui? Ó quem disse, olhar os lírios do campo, verde como é belo. Olhar os céus, a natureza, olha os pássaros que não morrem de fome e voam, feito pelo meu Pai. O que é então essa reforma que nós temos que fazer? Onde nós temos que fazer a faxina? Mexer na casa dos sentimentos. É aqui. É os nossos sentimentos. E isso que nós somos, vibração. Eu posso estar aqui, alguém fazer uma pergunta, eu me irritar e ser tranquilo e sereno. Mas eu tive um sentimento de irritabilidade. Ninguém percebeu. Isso eu gastei energia emocional. E se eu tivesse desencarnado, como é que eu faria isso? Porque quando eu não tenho mais a matéria física, eu sou só sentimentos. Eu sou eu. Então aqui a gente pode ser falso, hipócritas. Então nós temos que melhorar esse sentimento de amar a todos. Independente se pense ou não igual a você. Aqui. Então a personalidade humana, para nós refletirmos tudo isso que nós falamos, a personalidade humana é como uma onda no mar e o tempo é como a praia. Cada onda tem sua silhueta, ou seja, cada uma é do seu jeito. Assim como cada personalidade tem suas características. Umas discretas, outras borbulhantes, mas todas encenam a sua peça no teatro do tempo, que é a praia. E, cedo ou mais tarde, voltam tímidas e misteriosas para o mar da existência, deixando poucos vestígios. Daqui nós chegamos e daqui nós vamos partir. Vamos levar as boas obras que nós estamos plantando. Tudo depende de nós. E o único, então, que o gasto de energia emocional é zero, que nasceu aqui no planeta Terra, ainda não se estudou outro, é ele. E vem o Livro dos Espíritos, pergunta 625, quem que é o modelo? Quem que é o guia? Quem que nós temos que olhar para chegar, para ser igual? E análises. Vide Jesus. Que nós possamos ver Jesus todo dia nas nossas atitudes e na nossa vida. Uma boa noite. Mais uma vez, obrigado por tudo.